Que 2025 maravilhoso para a torcida do Flamengo. Fazendo valer do seu alto poder de investimento e também do alto nível do seu elenco, o Flamengo vai encerrando a temporada de 2025 com 4 títulos conquistados, sem contar que ainda vai jogar na semana que vem o Intercontinental. Só que um time tão organizado, tão bem planejado como o do Flamengo, não faz as coisas de uma hora para outra. Então vocês já devem imaginar que nesse exato momento o Fla já está planejando também a sua temporada de 2026. Mudanças são inevitáveis e dentro desse planejamento do Flamengo para a próxima temporada, vão acontecer naturalmente algumas saídas. Jogadores principalmente de alto custo que têm jogado menos e que podem ter mais mercado, mais minutagem jogando em outras equipes. Então, nesse vídeo eu quero mostrar para você quais são os nomes cotados nesse momento para irem embora do time rubro-negro. Antes, eu queria te convidar para baixar o aplicativo SofaScore aí no seu celular. O SofaScore é um aplicativo leve e extremamente completo, e o melhor de tudo, ele é gratuito. Ele vai te avisar quando que tem jogo, mostra quanto que foi cada jogo, quem fez o gol e fornece as estatísticas de maneira detalhada. Então se você curte estatísticas, gosta de acompanhar vários campeonatos por aí, o SofaScore foi feito para você. Você pode fazer o download dele totalmente sem compromisso, escaneando esse QR Code ou clicando no link que eu vou deixar na descrição. É um aplicativo que eu recomendo porque eu mesmo utilizo ele para trazer vários números para vocês aqui no canal. Número 1, Matheus Cunha. O primeiro nome que deve deixar o Flamengo para a próxima temporada é o goleiro Matheus Cunha. E esse aqui já sabe que vai deixar o Flamengo há um bom tempo. O Matheus Cunha tinha contrato com o Flamengo só até agora, o final desse ano. Vocês sabem que ele não era titular, o titular absoluto do gol do Flamengo é o Rossi. E o Matheus Cunha queria ter mais espaço, mais perspectiva de jogar em um outro time. E aí, como ele estava em fim de contrato, ele já acertou um pré-contrato para jogar em outra equipe na temporada que vem. O Matheus Cunha vai ser goleiro do Cruzeiro. Ele tem 24 anos e jogou apenas 5 jogos pelo Flamengo no ano. Dos 5, passou 4 sem tomar gol. É um goleiro promissor. No Cruzeiro deve chegar para ser reserva do Cássio também, mas tem a ideia de que pode jogar um pouco mais. No Flamengo ele não tinha chance nenhuma mesmo. Faz o certo de querer ter o espaço dele. Da mesma forma que o Flamengo tem o direito dele também de não renovar o contrato dele. Número 2, Pablo. Falando sobre mais um jogador em fim de contrato, eu preciso falar sobre o caso do Pablo, que basicamente não foi aproveitado pelo Flamengo nessa temporada e passou esses últimos meses encostado, não era relacionado para jogo nenhum. O Pablo no Brasil, ele foi bem jogando na Ponte Preta, bem jogando no Corinthians, mas para ser sincero, no Flamengo ele nunca repetiu aquele mesmo futebol. Ele tá com 34 anos e também tinha contrato com o Flamengo só até o final desse ano. Naturalmente, por não estar sendo aproveitado, o rubro-negro também não tinha a menor intenção em renovar com ele. Então, como ele também já estava até treinando em separado, ele já acertou com pré-contrato para um novo time para a temporada que vem. O Pablo vai jogar no São Bernardo, time do futebol paulista. Foram apenas 4 jogos em 2025, então o Flamengo também está no total direito de não manter um jogador que não está aproveitando. E detalhe, tá? O Pablo era um jogador que tinha salário alto dentro do time. E ainda mais na zaga, hoje o Flamengo está extremamente bem servido. Você tem Danilo, você tem Léo Ortiz, você tem Léo Pereira. E já nos bastidores burburinhos de que o Flamengo negocia a contratação de um novo zagueiro para a temporada que vem. Estão de olho também já no Vitão do Internacional, Beraldo do PSG foi oferecido. Então não há motivos para o Pablo permanecer. Essa é a grande verdade. Número 3, Alan. Agora nós vamos para uma parte da lista em que todos os nomes daqui em diante foram noticiados pelo jornalista Diogo Dantas do jornal O Globo. Todos os nomes aqui que podem deixar o Flamengo foram apurações dele. Vamos começar pelo meu campo com o nome do Alan. Alan está com 28 anos, tem contrato com o Flamengo até 2027, mas a tendência é que seja negociado. Eu me lembro que quando o Flamengo contratou o Alan vindo do Atlético Mineiro, eu achei uma baita contratação. Porque ele no Galo jogou muito bem. Era um cara que era um marcador duro e ao mesmo tempo tinha uma saída para o jogo boa, um passe longo principalmente muito bom. No Flamengo nunca teve a mesma desenvoltura e a mesma confiança. Tanto que quando o Alan joga,
A saída de bola do Flamengo perde muita qualidade, porque ele é muito mais lento para fazer essa transição. E aí hoje no meu campo, o Flamengo tem Pulgar, tem Jorginho, tem Saul. Fica complicado mesmo pro Alan jogar, então faz sentido o Flamengo cogitar a liberação dele para a temporada que vem. Disputou 33 jogos no ano, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Ou seja, em geral, quando joga, não consegue agregar também. Número 4, Nicolas de la Cruz. Mais um jogador de meio de campo que deve deixar o Flamengo para 2026 é o Nicolas de la Cruz, que aqui eu enxergo como uma situação diferente da situação do Alan. O de la Cruz, ele teve sim bons momentos no Flamengo e para mim é um jogador muito bom. É um cara que tem drible, tem passe bom, chega para finalizar, tem qualidade na bola parada, tanto que fez gols de falta em 2025. Só que ele tem problemas quanto à parte física. Tá sempre se machucando, dificilmente consegue ter uma boa sequência de jogos. Então isso impede que ele seja importante num time que tem tanta concorrência. Como eu falei, o Flamengo tem hoje pro meio campo Pulgar, Jorginho, Saul, Carrascal pode jogar no meio campo, você tem o Arrascaeta. Então quando você tem um jogador que não consegue ter sequência, ele não consegue nem brigar pela vaga, eu creio que não há justificativas também para sua permanência. E parece que a diretoria do Flamengo enxerga exatamente dessa maneira. O De La Cruz está com 28 anos e tem contrato com o Flamengo até 2028. 31 jogos no ano, apenas um gol. Eu tinha dito que ele fez gols em 2025, mas tô somando com 2024, quando ele conseguiu ter mais sequência de jogo do que nesse ano. Até para ele pode ser uma boa, de repente, ir para um outro mercado onde o calendário é mais reduzido. Porque no futebol brasileiro, onde o calendário é muito intenso, ele tá sofrendo. Número 5, Everton. Indo adiante, vamos pro ataque para falarmos de Everton Cebolinha, jogador que o Flamengo também cogita negociar para 2026. O caso do Everton é um caso curioso porque desde que ele foi contratado pelo Flamengo eu coloquei muita expectativa em cima dele. Eu acompanhei muito do que o Everton fez, principalmente no Grêmio, e no Grêmio, convenhamos, ele jogou bola demais. Ajudou o Grêmio a conquistar títulos, foi até um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, jogando no futebol gaúcho. Só que no Flamengo ele não emplacou da mesma maneira desde que foi contratado vindo do Benfica. Enfim, pra mim é um bom jogador e tá num patamar em que no Flamengo eu creio que ele não vai ser importante. E ele pode ir para um outro time onde de repente, nesse novo time, ele não vai brigar pelas mesmas coisas, mas ele pode ser mais importante, ter mais sequência como titular, que é uma coisa que ele mesmo já admitiu que precisa, ter mais minuto, ter mais sequência. E hoje no Flamengo você tem ali no ataque Samuel Lino, que foi contratado por uma bala, não vai sair do time a sim qualquer custo. Você tem Bruno Henrique, você tem Luiz Araújo, você tem o Carrascal. Fica difícil mesmo imaginar que o Cebolinha vai ter mais espaço como titular. Então, aos 29 anos, ele tem contrato com o Flamengo até 2026 e vários times já estão de olho nele. Por isso que o Flamengo trabalha com a real possibilidade de negociá-lo. Ele tinha falado depois da conquista da Libertadores que 6 times do Brasil já estão de olho nele, entre eles Grêmio e Palmeiras, e surgiram agora recentes rumores na Turquia de que o Besiktas tá de olho nele. 40 jogos no ano para o Everton Cebolinha, 4 gols e 4 assistências. Jogador que subiu de produção muito mais na reta final. E ele acabou ajudando em jogos importantes. Por exemplo, no Brasileiro, contra o Sport, naquele jogo que o Flamengo tinha saído perdendo, ele entra no segundo tempo e faz jogada de gol, do gol que é marcado pelo Juninho. Depois contra o Bragantino, ele joga muito bem também. Jogou que o Flamengo precisava ganhar porque estava pressionado pelo Palmeiras. E na final da Libertadores contra o Palmeiras, ele também entra muito bem com personalidade, dá caneta no Andreas, chuta a bola na trave. Então assim, ele cresceu de produção, mas muito mais nos últimos jogos mesmo. Eu acho que é um jogador que, se o Flamengo liberar, não vai fazer tanta falta assim. Porque tem jogadores hoje na fila, na frente dele. Número 6, Michael. Se eu já falei que hoje, na fila, o Everton Cebolinha está atrás de vários nomes, vocês podem imaginar que a situação do Michael é ainda pior. Jogador que desde que foi contratado de volta pro Flamengo, para mim não rendeu o mesmo futebol da primeira passagem. E outra, é um jogador que tem um salário elevado, então o custo-benefício do Michael hoje é ruim. Essa é a minha visão e o Flamengo também tem interpretado da mesma maneira. O Michael teve 28 jogos na temporada, marcou só 2 gols e deu 4 assistências. Tá com 29 anos e tem contrato ainda até 2028. Então não faz sentido o Flamengo manter um jogador que tem sido pouco aproveitado e tem um custo alto, salário altíssimo. E assim, eu enxergo que pro Michael é uma situação parecida com a do Everton. Ele pode acabar indo para um time onde o time não vai brigar pelas mesmas coisas que o Flamengo, que é um time de topo,
Mas nesse novo time ele pode ter muito mais espaço e até subir o rendimento dele, porque pode acabar sendo titular e, consequentemente, ter mais confiança também. Número 7, Juninho. Com todo respeito ao Juninho, o Juninho em 2025, ele foi contratado muito mais numa necessidade do Flamengo de ter alguém ali para poder ser o reserva do Pedro, principalmente após a saída do Gabigol. Só que para vocês terem uma ideia, o Juninho ele esteve tão longe de atender as expectativas que o Flamengo, no fim das contas, teve como reposição do Pedro o Bruno Henrique, que originalmente é um ponta, mas joga muito bem também como centroavante. E aí, mesmo que o Juninho tenha feito alguns gols interessantes, como na Libertadores, no Brasileiro, gols que ajudaram o Flamengo, é um jogador que eu não enxergo com nível de Flamengo para permanecer na temporada que vem. E até já tem time interessado nele, como por exemplo o Bahia. Para mim, Juninho não é um jogador para estar no Flamengo, ainda mais que o Flamengo a tendência é sempre subir o sarrafo. Então, depois de um ano em que você ganha 4 títulos, você vai querer isso ou mais. É o natural, mesmo que seja complicado. E o Flamengo já tá no mercado, tem poder de investimento também e vai procurar trazer um atacante melhor do que ele. Ele tem 29 anos e tem contrato com o Flamengo até 2028, mas a tendência é de que realmente não cumpra porque não está mais dentro dos planos. Aproveitando que eu concluí aqui todos os nomes que devem deixar o Flamengo a princípio, fica aqui até um comentário em cima do elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo, ele é tão bom, ele é tão qualificado que nem tem tanto nome assim para ir embora. E podem ver que muitos desses jogadores que eu disse que podem ir embora são jogadores que seriam titulares aí em 70%, 80% dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. É que hoje no Flamengo a concorrência ela é tão grande que aí esses jogadores acabam meio que sobrando, mas não significa que sejam jogadores ruins. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários, desses nomes que eu disse que devem deixar o Flamengo para 2026. Com quais saídas você concorda? E quem, na sua opinião, dessa lista aqui, ainda merece uma segunda chance e tem que ficar no elenco? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!